Mercado hoje neutro para soja, mas super altista para milho, tanto em Chicago quanto na B3, e também altista para o dólar. Olá, seja bem-vindo ao Radar da Royal Rural. Faz um tempinho que a gente não aparecia por aqui, eu sou Ronaldo Fernandes. Vamos falar dessas e outras notícias que tendem a impactar a semana do nosso mercado, logo depois da nossa vinheta. Faz um tempão que a gente não postava o radar e está nos planos a gente voltar com bastante frequência, mas eu já quero começar fazendo um pedido tradicional. Se dólar, milho e soja são assuntos que te interessam, por favor, considere se inscrever no YouTube, curtir se estiver assistindo no Instagram, mas em qualquer lugar que você estiver vendo, compartilha, deixa o seu comentário e a sua sugestão. Isso ajuda bastante a gente aqui a continuar produzindo conteúdo. A gente está voltando agora. Hoje eu vou ser bem resumidinho. Vou passar pelo radar rapidinho, praticamente só falando as informações que movimentaram o dia hoje. Mas no final eu tenho um recado bastante importante para você. Então vamos lá começar já olhando para o nosso fechamento de mercado. A gente teve um dia neutro para a soja. Na verdade, esse neutro foi nas cotações, mas nos fundamentos a gente teve notícia baixista, notícia altista, as duas praticamente se anularam e ficou uma soja aí neutra. Mas milho, tanto na B3 como em Chicago, subiu bastante. E a alta do dólar também foi muito representativa para o milho, para as cotações de milho no preço final aí do produtor ou do comprador. A gente teve o dólar fechando com a cabeça ali nos R$5, que aqui dentro da Royal a gente considera que esse 5 é um teto. Difícil ele ter força para romper os 5, mas está testando bastante. E a soja, hoje o grande foco vai ser o mercado da soja, porque a gente está no plantio. Plantio de milho, 30% já finalizado. Claro que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná é quem está liderando. O plantio da soja já começou, 2% de área plantada, a média é 1%, ano passado 2% também. Quem lidera também os estados do Sul, Paraná, Mato Grosso já começa um pouquinho, mas a questão da soja, que eu quero chamar muito a sua atenção, eu não vou fazer projeção, vou dar informação e deixar você decidir a sua estratégia de venda ou de compra, que é a situação do clima. A gente tinha um receio muito grande com o clima para o plantio da soja esse ano, sobretudo porque as chuvas anteciparam bastante. Aqui em Goiânia, de onde a gente está falando, teve chuva em agosto e eu ouvi muita gente dizendo: eu nunca vi chover em agosto. E a gente tem uma parceria muito próxima com a Rural Clima, e até o Marco Antônio veio tomar um café com a gente aqui, almoçar. E o Marco Antônio, eu ouvi de pessoas que nunca viu chover em agosto, de gente mais velha, mais idosa. O que você me fala dessas chuvas antecipadas? É uma preocupação real? Não é, Ronaldo? Não é comum, já teve chuva em agosto, mas não é comum e de fato coloca uma preocupação. Então sempre no início a gente tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do plantio da soja esse ano. Só que quando você olha os mapas, você está vendo ali em cima, correndo os dias. A partir do dia 29 de setembro, os mapas marcam chuvas generalizadas por todas as regiões produtoras, sobretudo ali no centro-oeste, na região centro do Brasil. E tem chuva marcada já no início agora para o plantio no sul, que está começando mais cedo. Então, uma coisa que eu quero deixar um recado muito importante: o mercado não precificou nada do plantio brasileiro. Nem para cima e nem para baixo. Parece uma obviedade, mas não é. O que eu estou querendo dizer com isso? Que sempre o mercado se antecipa. Aconteceu isso com a soja americana agora. Na hora que os Estados Unidos foi começar a plantar, os relatórios do FDA ia já trazendo uma precificação para, na hora da colheita, do desenvolvimento, uma parte já está colocada ali na conta. No Brasil não aconteceu precificação nenhuma. Então tem espaço tanto para forte alta quanto para forte baixa. Parece óbvio, mas não é. Quem está com a gente acompanhando sabe que a gente entrega informação todo dia, está entendendo o que eu estou querendo dizer com essa precificação. Caso o clima tenha um desenho favorável, a gente tem espaço para quedas fortes. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque a gente fez uma entrevista no Notícias Agrícolas ainda hoje, e eu falei mais detalhes sobre isso. Mas o grande fator para o preço da soja é, obviamente, o clima. E o que nós temos aqui hoje são chuvas marcadas a partir do dia 29 em diante. Então você está vendo aí dia 27, dia 28, dia 29 as chuvas já começam a chegar ali no norte, nordeste e passam por toda a região central do Brasil. E até dia 5 de outubro, enfim, nós vamos ter que acompanhar o clima de perto, porque é o clima que vai dar o tom para as cotações em Chicago também. Caso o clima seja
contribua para uma razoável produção no Brasil de soja, a gente pode ver Chicago perder a referência dos 12, viu? Hoje ele perdeu a referência dos 13. Bom, plantio americano de milho, 15%, tinha-se um receio de que as chuvas poderiam atrapalhar a colheita, e aí essa foi uma das razões de alta para Chicago, porque choveu bastante na semana passada, final de semana, então o mercado entendeu que a colheita americana ia vir bem fraca. E não veio 15% de área colhida, então a gente pode ter reflexo na reabertura do noturno, na terça-feira, o mercado pode sentir ainda esse número de 15% de área colhida para o milho. E aí a gente vê que a diferença foi de 6%, estados que tiveram grande avanço. Tennessee, mas ele representa só 1% da área de produção. Agora os grandes estados ali, que são os maiores produtores de milho, né? Iowa evoluiu 4%, Illinois evoluiu 4%. Então a colheita americana, pelos dados do USDA, avançaram bem. A condição de lavoura, aqui o mercado não começa, a partir de agora ele não vai dando tanta importância para a condição de lavoura dos Estados Unidos, não, sobretudo de milho, soja também. Mas me chama a atenção que esse número de condição das lavouras melhorando é um indicador de que o próximo número de produção do relatório do USDA pode aumentar. Então, atenção, o número de milho já é um número alto de produção, mais de 380 milhões de toneladas. Com as lavouras melhorando a sua condição, a gente pode ter surpresa com viés negativo para o milho ali em Chicago, viu? Para a soja, 12% de área colhida, então eu vou passar rapidinho por isso daqui, porque eu tenho um recado importante para você no final a respeito da nossa opinião, da formação de estratégia. E aí a gente vê que os estados que mais tiveram alta de colheita foi Mississippi, que é um estado importante para a soja, mais de 10%. Aqui que está a grande questão, sobretudo, do milho. As exportações brasileiras. A gente exportou, fechou aí setembro, não fechou setembro, né? Mas a quarta semana de setembro, que setembro tem 5 semanas, com 6 milhões de toneladas de milho. A gente tem tudo para poder exportar mais de 9 milhões de toneladas em setembro. E aqui está a grande questão, que está virando a chave do milho. O milho vinha numa tendência de queda muito forte, as exportações estão tomando mais volume do que o mercado interno acreditava, e isso pode fazer força de alta para as cotações do milho. Quando a gente olha para o acumulado, nós temos aí, e aqui eu vou explicar para você uma posição que é importante a gente entender essas diferenças. Existe o ano comercial, de janeiro a dezembro, e existe o ano agrícola, de fevereiro a janeiro. Então, o ano comercial é o ano que a gente comemora o ano novo, começa em janeiro, vai até dezembro. O ano agrícola, ele começa em fevereiro e ele vai até janeiro do próximo ano. Dentro do ano agrícola, de fevereiro até agora, setembro, nós exportamos 25 milhões de toneladas de milho, 84 milhões de toneladas de soja. Primeiro recado para a soja, a gente deve superar o que nós projetamos aí de 94 milhões de toneladas. O milho, a gente tinha projetado 49 milhões de toneladas. Provavelmente a gente vai ter que subir esses dois números, porque se a gente está exportando grandes volumes em setembro, que devem superar as expectativas iniciais, outubro também tem um grande volume projetado. E olha só, eu não sei se você vai conseguir ver aí no gráfico, porque está bem pequenininho, a última linha ali você tem China, com 5 milhões para soja esse mês e mais de 2 milhões e meio de milho para setembro. A China deve comprar do Brasil mais de 2 milhões e meio de milho em setembro. E quando a gente joga para outubro, a China já está ali reservado mais de 1 milhão de toneladas de milho. Para soja, quase 4 milhões de toneladas. Então esse é um grande termômetro, porque o mercado chinês está demandando milho brasileiro. O mercado chinês está comprando tanto a soja do Brasil quanto a soja americana. E aí a gente teve esse movimento de alta hoje do milho em Chicago e no Brasil, porque a demanda internacional deu suporte para isso. A demanda internacional está dizendo, estou precisando do milho tanto dos Estados Unidos, como também estou precisando do milho do Brasil. Então, muita atenção para o mercado de milho, porque o mercado de milho ele caiu bastante, lateralizou. Depois dessa lateralização, ele já fica mais resistente para a queda. Uma coisa importante, a gente tem um estoque de passagem alto, mas à medida que a gente vai se aproximando do final do ano, mais volumes vão se concentrando na mão de menos vendedores. Então,
Pode ser que a gente tenha grandes volumes de milho, mas não quer dizer que esse volume está no mercado. Então, o viés do milho pode estar agora dando sinais de inversão. Já a soja, não fico tão otimista para a soja. Aqui dentro da Royal, a gente tinha projeção de queda, tanto para o milho quanto para a soja, até novembro. Para o milho, a gente está mudando essa projeção, viu? Agora eu quero deixar um recado para você que para a gente aqui é extremamente importante. Aqui no Radar, eu vou voltar com o Radar toda segunda-feira, peço muito a sua contribuição. O que é a sua contribuição? É deixar uma curtida, deixar um comentário, se está vendo pelo YouTube, se inscrever. A gente está começando. No YouTube a gente tinha feito um trabalho lá atrás e a gente parou. Então os nossos números no YouTube são números bem baixos. Então eu preciso muito da sua ajuda para a gente crescer no YouTube. No Instagram a gente já tem um alcance relevante. Continua, se está assistindo pelo Instagram, continua curtindo. Primeiro a sua contribuição é essa. Curtir, comenta, manda para alguém. Essas 3 coisas não te custa nada e ajuda muito a gente. Curtir, comentar e mandar para alguém, porque as plataformas entendem que o nosso assunto é relevante. O outro ponto que eu quero deixar para você é que, mais detalhes, a Royal Rural ela é uma consultoria diária. Todo dia, perto de 6 horas da manhã, às vezes, depende da hora que eu vou acordar, a gente manda 5h40, 5h50, antes das 7 horas da manhã. Todo dia a gente manda um áudio explicativo sobre soja, milho e dólar. É diário. E uma série de materiais, esses materiais entram gratuitos na conta, que você vai receber para te ajudar a tomar decisão na soja, no milho e no dólar. Então esses 3 pontos a gente faz com bastante profundidade. E a gente não está falando de que a gente não está assistindo o mercado, a gente participa. A gente faz a operação física, a gente faz a operação na bolsa. Então você quer receber essa consultoria todo dia, de graça por um período de demonstração. No seu WhatsApp, 15 dias de graça a gente vai fazer para você. Comenta aqui no vídeo, mas manda uma mensagem para a gente, no final eu vou deixar o telefone. Bom, esse foi o Radar de hoje, na semana que vem a gente volta e aí eu prometo ser mais alongado, com mais detalhes a respeito do mercado. Aqui da Royal Rural, bom dia, boa noite, boa tarde para todos nós e ótimos negócios.